Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler no capítulo 26, os versos 47 a 56. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas que deveriam acontecer ou deveriam acontecer desta forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Até aqui, louvado seja o Senhor pela palavra. Todos acompanhamos perplexos, eu imagino, as notícias sobre o atentado terrorista contra a revista Charlie Hebdo e seus cartunistas na França. Eu não vou entrar no mérito a respeito da importância que estamos dando a essa notícia em detrimento de outras, como por exemplo as 2.000 mortes, talvez muito mais, na Nigéria. Não vou entrar na questão sobre liberdade de expressão, até onde pode ir, até onde não pode ir. Não vou entrar em questões a respeito da religião islâmica, das diferenças entre o chamado Estado Islâmico e a religião dos muçulmanos em geral. Eu fiquei muito comovido com tudo isso, pensando muito a respeito de tudo isso, e o tema que me veio ao coração foi a relação muito próxima que há entre religião e ódio na história da humanidade. Religião e ódio, ao que parece, sempre andaram de mãos dadas. Quando nós observamos a história da humanidade a partir da história das religiões, nós percebemos que o ódio sempre foi uma característica de toda imposição religiosa. Cenas da história que ficaram marcadas com sangue de pessoas cujo demérito era o de não crerem naquilo que a maioria dominante cria. E à medida em que eu refletia sobre essas coisas, religião, ódio, eu me lembrei desse texto, e eu acredito que foi Deus quem o colocou no meu coração. Porque esse texto fala de uma maneira muito interessante dessa relação entre religião e ódio. E esse texto sugere que a religião não é apenas uma companheira histórica do ódio. A sensação, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, é que religião e ódio são os dois lados de uma mesma moeda. Não é que andam juntas, mas fazem parte de uma mesma realidade. Esse texto é protagonizado inicialmente pelos religiosos da época. Foram eles que prenderam Jesus. Foram eles que entregaram Jesus para os romanos, os religiosos. Os religiosos estavam incomodados com Jesus desde o início do seu ministério. E vieram atrás de Jesus, conduzidos por Judas Iscariotes, o traidor, como se estivessem saindo para uma verdadeira guerra, uma verdadeira batalha, com espadas, varas. E o Evangelho de João complementa dizendo que havia também tochas. E quando o Evangelho de João fala sobre as tochas, uma imagem é criada na nossa mente, nós já vimos isso.
Nós já vimos em filmes de época, nós já vimos em lugares específicos essa multidão enfurecida. Gente gritando, gente espumando, gente com armas e fogo. A ideia é queimar o adversário, é eliminá-lo da face da terra. A religião na Bíblia está sempre associada a reações de ódio. E um dos casos mais emblemáticos é o da morte de Estevão, que se tornou o primeiro mártir da igreja cristã. Em Atos capítulo 7, ele tenta pregar aos religiosos de sua época, mas eles não querem ouvir. E o texto é muito forte, porque diz que primeiro os religiosos rangiam os dentes. E é uma ilustração forte do ódio e da raiva. Alguém rangendo os dentes, travando a mandíbula, e como um animal que mostra as garras em situação de ameaça. À medida em que Estevão continuava pregando, os religiosos começaram a tapar os ouvidos e a gritar, enlouquecidos, ensandecidos, totalmente perturbados. E como Estevão continuava tentando lhes pregar a palavra, eles simplesmente pegaram em pedras e mataram Estevão. Essa história que mostra como a religião e o ódio fazem parte de uma mesma realidade. Esse texto tem uma cena de ódio. Armas, tochas, pessoas indo prender uma outra pessoa. De repente, uma ironia nessa história, que é o fato de Judas sinalizar quem é Jesus com um beijo. Jesus era uma pessoa de figura muito comum, não se distinguia nem pelas vestimentas, nem por outro adereço, estava escuro, então Jesus não podia ser identificado facilmente. Judas combina esse detalhe com os soldados. Eu vou dar um beijo nele e vocês não deixam ele fugir. No Evangelho de Marcos, o evangelista diz que Judas teria dito: prendam-no e levem-no em segurança. Que é uma questão de culpa, não é? Quem tem culpa no cartório sempre tenta minimizar os efeitos de sua má ação. Eu peguei, mas eu não peguei tudo. Eu falei mesmo, mas ele falou primeiro. Eu fiz, mas não é toda vez que eu faço. É um jeito de dizer, olha, eu não sou tão mal assim. Então Judas teria dito: prendam-no e levem-no em segurança. Eu não quero saber que eu fui o culpado dessa desgraça, dessa tragédia. E aí quando os soldados do sacerdócio vêm e agarram Jesus, o texto de Lucas diz que os discípulos teriam perguntado: mestre, queres que ataquemos com espadas? Mas o evangelho de Mateus já vai direto ao ponto e diz que Pedro já estava atacando. E nós só descobrimos que foi Pedro quem atacou o servo do sacerdote quando lemos o evangelho de João. Essa informação não aparece nos 3 evangelhos que nós chamamos de sinóticos. Nem no evangelho de Mateus, nem no de Marcos, nem no de Lucas. Todos esses evangelhos diz que foi um deles. Mas o evangelho de João dá nome aos bois, como diziam as nossas avós. Ele diz: foi Pedro quem puxou da espada, e a orelha decepada foi a orelha de Malco. E note que Pedro não quis cortar a orelha de Malco. Pedro quis cortar a cabeça do Malco. O Malco foi rápido. Deu uma desviada, devia ter uma orelha de Abã. E aí a orelha não escapou do bote. E aí aquela cena de horror que você imagina ver num boteco com todo mundo bêbado. Mas não entre religiosos. Mas não entre pessoas que estão confessando algum tipo de fé. É uma cena que você espera ver entre inimigos declarados, não entre pessoas que falam de Deus. E isso é chocante aqui. Porque de repente tem uma cena de guerra entre pessoas cuja tarefa diária é a de falar de Deus. E aí, quando você imagina que vai virar confusão, porque onde religiosos estão, na força de sua religião, o ódio se manifesta e a confusão se estabelece, Jesus entra em cena. E o que Jesus fala nos ensina lições muito especiais que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, sobre essa relação entre religião e ódio e como vencer tudo isso na nossa vida. Primeiro, a primeira lição que eu aprendo é que religião e ódio andam misturados porque ambos nascem da lógica da retribuição. Religião e ódio estão misturados porque ambos nascem da lógica da retribuição. Primeira declaração de Jesus: guarde a espada, Pedro, porque os que empunham a espada, pela espada
morrerão. Esse é o ciclo vicioso da história humana. A lógica da retribuição diz: aqui se faz, aqui se paga. A religião funciona na lógica da retribuição. Por quê? O que é religião? Talvez alguém diga: mas pastor, religião não é uma coisa boa? Não. A lógica da religião é que a religião é um sistema de crenças e práticas cujo objetivo é atender às reivindicações divinas a fim de que o divino atenda às reivindicações humanas. É uma troca. Esse é o cerne de toda expressão religiosa. Deus tem os seus caprichos, nós temos as nossas necessidades. Nós não temos o poder de fazer valer a satisfação das nossas necessidades, precisamos de Deus. Então vamos descobrir o que Deus gosta, dar para Ele o que Ele gosta, e aí Ele, em contrapartida, nos abençoa com aquilo que nós gostamos ou precisamos. Isso é religião. Essa é a definição sociológica da religião em Otto Maduro, por exemplo. Essa é a definição de religião tal como a Bíblia a apresenta. Esse sistema de troca com Deus, onde eu tento me desempenhar da melhor maneira para que Deus se veja na obrigação de me abençoar. Isso faz parte muitas vezes das nossas igrejas. Pastor, eu orei, por que é que Deus não me atendeu? Eu fiz campanha, por que é que meu problema não foi resolvido? Eu tenho dado dízimo já há mais de ano, por que que a minha situação financeira não melhora? Eu estou em jejum, por que que meu filho não sara? Essa sensação de que Deus tem que corresponder àquilo que eu tenho feito. Assim como a sensação de que Deus tem que corresponder ao mal que o outro faz. Então é da religião também se satisfazer no íntimo com a ideia de que o outro, na sua maldade, vai ser punido severamente. Religiosos se confortam, se consolam com a ideia de que aqueles que não são como eles, enfim, vão arder no mais profundo inferno. Houve uma novela no Brasil, acho que foi uma novela, em que havia uma expressão que foi muito repetida na época, que uma pessoa iria arder no mármore do inferno. E eu ouvi isso na igreja muitas vezes. Pastor, esse vai arder no mármore do inferno. Tipo se fosse uma chapa assim para fazer lanche, e o sujeito vai virar sanduba do capeta. Isso na religião é altamente confortante. Porque que outra razão eu teria para andar na linha, senão o fato de que quem não anda na linha como eu vai para o inferno? Então, eu não só ando na linha, como fico de olho em quem não anda pensando, Deus tem que pesar a mão sobre essa pessoa. Quanta gente, no momento de crise, de tragédia, não levanta a pergunta: por que comigo, se eu sempre fiz tudo o que tinha que fazer? Essa é a lógica da religião. E é também a lógica do ódio. Porque a lógica do ódio também é um sistema de retribuição. Você me feriu, você me machucou, você me prejudicou, você invadiu a minha história num ponto que não devia, você inviabilizou meu projeto de felicidade futuro, eu odeio você por causa disso. O ódio é um tipo de punição que, já que a vida não dá para a pessoa, eu dou com os meus sentimentos mais negativos. Essa pessoa eu não posso nem ver. Eu quero mais é que ela morra. Jesus disse: se você odiar o seu irmão, já o matou. O ódio e o assassinato na boca e na mensagem de Jesus são a mesma coisa. Porque quem odeia vislumbra um mundo onde a existência desse outro é suspensa, tirada. O mundo é melhor sem esse cretino. O mundo é melhor sem esse cara. O mundo é melhor sem essa mulher. O mundo é melhor, então, o que eu mais desejo nessa vida é que essa pessoa morra. E aí eu vivo da expectativa de que eu tenho uma oportunidade de prejudicá-la, assim como ela me prejudicou. Mas quando eu a prejudicar como ela me prejudicou, ela vai viver da expectativa de me prejudicar como eu a prejudiquei. E o ciclo está estabelecido. Famílias que brigam há gerações, porque os avós se mataram, os pais se mataram, então agora os filhos estão se matando também. O ódio nasce da lógica da retribuição. O outro merece tudo que há de pior. Merece.
E a vida só será justa se ele tiver isso. A lógica de Jesus é guarde a espada. Porque alguém tem que quebrar esse ciclo. Alguém tem que acabar com isso. A lei de Talião, que ficou famosa pelo judaísmo, dizia e diz: olho por olho, dente por dente. Incrivelmente foi Mahatma Gandhi quem fez a crítica mais incisiva a esse princípio, porque ele disse olho por olho e o mundo terminará cego. Mas quem ofereceu a resposta para isso foi Jesus. Quando disse: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir você na face direita, ofereça a esquerda. Se alguém obrigar você a dar a capa, entregue a túnica. Se alguém forçar você a andar uma milha, vá a segunda. A primeira por obrigação, a segunda por graça e por amor. Aí você rompe com o ciclo, você absorve o golpe e não passa ele nem de volta, nem desconta em outro. O maior exemplo bíblico nessa linha é o de Davi, quando Davi está descendo Davi tinha 400 homens. Ele duramente ofendido por um sujeito da região chamado Nabal, naquela época em que ele estava fugindo de Saul e vivendo no deserto. E quando chega no ouvido dele o que Nabal fez para ofendê-lo, ele reúne os 400 homens para ir matar Nabal. E ele diz: Deus me puna se hoje sobrar um só do sexo masculino vivo no território de Nabal. E aí Davi desce com 400 homens, gritos de guerra, até que no meio do caminho aparece uma mulher, esposa de Nabal, chamada Abigail, e que se ajoelha e pede para Davi ouvi-la. E Davi se dispõe a ouvi-la, e ela faz Davi lembrar quem ele é diante de Deus e quem Deus é na vida dele. E aí ele entende a necessidade de estancar a lógica da retribuição. Faz meia volta e volta para casa. No dia seguinte, o Nabal morre de infarto. É uma história extraordinária. Porque a não reação não é resignação. É a opção pela confiança na justiça de Deus. Que é uma justiça baseada no amor e no propósito. Então, quando Jesus diz guarde a espada, ele está dizendo: Pedro, o único jeito disso aqui não acabar em derramamento de sangue e só sobrar um de pé, é você guardar essa espada. O único jeito da sua família não continuar essa fofocaiada que está inserida é você se negar a falar do assunto. O único jeito dessa confusão no seu ambiente de trabalho parar é você, ao invés de andar como todo mundo está andando, absorver o golpe e amar o inimigo. Corta-se a onda de maldade, estabelece-se uma nova referência. Guarde a espada, Pedro. Porque tanto religião como ódio vivem dessa lógica retributiva, que não é a lógica do reino de Deus. Segunda lição. Segunda lição que nós aprendemos é que religião e ódio andam juntos porque ambos crescem ou se desenvolvem na falta de conhecimento de Deus. A religião é, por essência, ignorância. Porque a religião precisa que Deus esteja diminuído, que Deus não seja tudo que ele é, e se enquadre dentro daquilo que a religião precisa que ele seja. Jesus foi condenado pela religião judaica como blasfemo. Por quê? Porque ele dizia coisas sobre Deus que a religião tinha dificuldade de aceitar. A religião propôs a vida inteira que se você fizer direitinho, Deus vai fazer com você. E se você não fizer, Deus vai fazer com você. Então, é assim que é a vida. Aí vem Jesus e diz: não, o Pai. Primeiro que ninguém nunca chamou Deus de Pai. Não assim, na intimidade. A paternidade de Deus foi mencionada 2 ou 3 vezes no Antigo Testamento. Mas que alguém se relacionasse com Deus como Pai, isso nunca aconteceu. Aí aparece Jesus dizendo: não, ele é meu Pai. Eu conheço bem ele. Nós somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eu posso perdoar pecados. Esse sujeito aqui é paralítico desde nascimento, mas os pecados dele estão perdoados. Eu sei que a religião não aceita isso, mas essa é a verdade sobre Deus, que Deus perdoa pecados. Essa mulher merecia ser apedrejada, mas vamos fazer assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí Jesus não tem pecado, pode atirar a primeira pedra e não atira. Aí ele olha para a mulher e fala: já que ninguém te condenou, eu também não te condeno. Já que não há mais um clamor pela sua morte, eu também não trago esse clamor comigo. Eu poderia jogar uma pedra em você, mas eu não vou fazer isso porque não é uma necessidade que eu tenha comigo agora. Eu conheço meu pai ama você.
E Ele quer que você vá e não peque mais. Sua vida tem valor. E aí Jesus vem com essa mensagem que a religião não consegue absorver, porque ela está fechada. 2 mais 2 igual a 4. Ninguém pode pensar diferente. E Deus não pode ser tão grande como Ele é. A gente precisa de um Deus pequeno por algumas razões. Primeiro, para que a gente não se sinta tão mal perto dele. Sabe aquela pessoa que critica muito uma outra, que está bem, para quem tudo está dando certo? E aí quando você observa de perto, você percebe que o que a pessoa quer é derrubar um pouco aquela para não se sentir tão lá embaixo nessa escala da vida. Isso às vezes acontece entre um casal, viu? Já vi maridos boicotando esposas por causa dessa sensação de que suas esposas são melhores do que eles. Então fazem tudo para feri-las, machucá-las, a fim de que elas caiam desse pedestal em que eles mesmos as colocaram. São doenças da alma, falta de conhecimento de Deus, da vida, da identidade de cada um de nós. Eu preciso que Deus seja pequeno para eu não me sentir tão mal. Preciso que Deus seja pequeno para que Ele tome nas mãos só algumas áreas da minha vida e não todas. Quero que Ele me abençoe no trabalho, não quero que Ele me fale sobre perdoar uma pessoa que eu não gosto. Quero que Ele me dê cura da enfermidade, não quero que Ele me fale sobre dar um passo de fé e obediência. Deus precisa ser pequeno. Eu preciso beijar os pés do meu ídolo doméstico, virar as costas e sentir que a vida está no meu controle e não no de Deus. Eu preciso de pessoas fazendo essa ponte entre mim e Deus para que seja só uma questão de milagre e não de transformação de caráter. Pastor, ore por mim, irmão, ore por mim, gente, ore por mim. Ok, vamos orar por você. A oração do justo pode muito seus efeitos, mas irmão, já passou da hora de você conhecer a Deus face a face. Já passou da hora. O Senhor quer ter um relacionamento de intimidade com você. A Bíblia fala sobre Deus. E note a declaração que Jesus faz nesse momento da nossa história. Pedro, guarde a tua espada. Você acha que eu não poderia rogar ao Pai e Ele enviar 12 legiões de anjos para me socorrer? Veja só, Pedro está tão fechado no seu mundo pequeno que ele acha que a única defesa que Jesus tem naquele momento é a sua espada. Como nós que achamos que a única solução num momento pontual da vida é aquilo que a gente considera que está ao alcance das mãos. E aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, para Pedro, você não entendeu nada. O meu Pai está no controle, aleluia. O meu Pai, se eu falar com o meu Pai, Ele manda 12 legiões de anjos. Uma legião podia ter de 1.000 a 12.000 soldados. O Apocalipse diz que um anjo tem poder para arrasar 1/3 da humanidade. É assim, ó. Se alguém disser para mim, Anderson Silva vai te dar um couro, eu tô morto. Não precisa falar que vem a turma do UFC toda. Tá entendendo? Já acabou para mim. Vem só Anderson Silva, já acabou para mim. Não precisa vir 10, 20, 30. Não precisava nem vir o Anderson Silva. Podia vir qualquer um. Aluno. Já acabou. Então assim, Pedro, o que Deus pode fazer e o que você pode fazer são coisas tão diferentes e desproporcionais que é melhor você guardar essa espada. Quem está no controle da sua vida é Deus. Quem permite ou não permite uma situação é Deus. Quem vai dar vitória para você nessa situação é Deus. Ele pode usar instrumentos humanos, mas é Ele quem está no controle. Ele está no controle de todas as coisas. Ele age em todas as coisas para o bem dos que o amam. Aleluia! Então guarda essa espada. Por favor, que se você conhecer o Deus que te ama e cuida de você, você guarda essa espada, joga ela fora, joga no rio. Se aquele jovem rico conhecesse o Deus que Jesus estava pregando para ele, vendia todas as suas propriedades e dava aos pobres. Não lhe seria difícil. Se conheceras o dom que há em ti, diz a palavra. Se conhecesses aquele que vos chama. Se nós conhecêssemos a Deus, irmãos, nós estaríamos muito mais em paz nesse momento difícil que talvez você esteja atravessando. Deus está no controle. Mas religião e ódio não conhecem a Deus. Porque o ódio também não conhece a Deus. O ódio só conhece a linguagem do ódio. Um Deus que é amor para quem odeia é inaceitável. Um Deus que ama a pessoa que fez um mal para minha filha, eu não aceito. O ódio e a religião são iguais nesse sentido, porque Deus não pode ser quem é para eu ser do jeito que eu sou. Religião e ódio se misturam porque ambos se desenvolvem na falta de conhecimento de Deus.
Terceiro, a terceira lição que nós aprendemos nesse texto é a seguinte: religião e ódio se misturam porque ambos estabelecem um clima de guerra. A religião é divisionista. Religião funciona assim: se você não acredita como eu acredito, não pensa como eu penso, não faz o que eu faço, você não pode andar comigo. Veja só a terceira declaração de Jesus no nosso texto. Ele olha para a multidão e diz assim: vocês vieram prender alguém que está liderando uma rebelião? Quem vocês vieram buscar? Vocês vieram buscar o Bin Laden? Vocês vieram buscar o chefe maior do Estado Islâmico? Vocês vieram buscar o chefe do tráfico no morro? Vocês vieram buscar alguém que está do outro lado da linha de batalha, com armas apontadas na direção de vocês, e é por isso que vocês vêm com armas e lanças e varas e tochas? Pois eu sempre estive no meio de vocês, pregando, ensinando. Eu pertenço a vocês. Eu sempre quis o melhor de vocês. Olha que loucura. De repente, quando Pedro reage, nós temos dois grupos que estão dispostos a se matar. De um lado, os sacerdotes, os religiosos, os mestres de lei, os fariseus, de outros discípulos, todo mundo com espada desembainhada, aquilo lá para virar um banho de sangue é alguém dar um passo a mais. E Jesus está dizendo: gente, para tudo, está tudo errado isso aqui, não é isso. Eu sempre estive entre vocês, eu faço parte da vida com vocês. Eu sempre estive no templo ensinando vocês. Não faz sentido vocês virem me buscar com esse jeito, com essa força desproporcional, esse tiro de canhão para matar um pernilongo. Eu estendo as mãos para vocês me levarem, é só vocês pedirem. Eu sempre soube que essa seria a minha hora. Não precisa de espada, não precisa de nada. O que eu estou fazendo é por vocês. A fé nos une, a religião nos separa. O apóstolo Paulo diz assim: só o fato de haver divisão entre vós já é para vós completa derrota. Calbart tem um texto sobre as denominações, a existência denominacional. Ele diz assim: por mais que hoje seja impossível reverter o processo, precisamos ser humildes o suficientes para reconhecer que denominações nascem do pecado e não da vontade de Deus, porque a igreja de Jesus é uma só. Aleluia por isso. Então veja, a religião precisa distinguir quem é quem. Os discípulos encontraram Jesus e disseram assim: mestre, vimos pessoas que expulsavam demônios em teu nome e como não andam conosco, nós os proibimos. E Jesus disse: gente, quem não é contra nós é a nosso favor. Nós não estamos aqui caçando inimigos. O campo é grande, a seara é enorme, os trabalhadores são poucos. Nós temos que rogar ao Pai que mande trabalhadores para a seara. Na obra missionária, na evangelização, as nossas diferenças importam pouco. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3, quem errar o passo perde a vez. Está na Bíblia? Não está. Como será que está isso? Mãos dadas, união, amor. Ok, você é diferente de mim, pensa diferente de mim, mas eu não odeio você por isso e não quero o seu mal por isso. Tempos atrás eu conversava com uma pessoa que dizia: pastor, eu até aceito as igrejas diferentes da nossa, mas eu não aceito quando a igreja acha que só ela está certa. Aí eu disse: irmão, é que algumas igrejas precisam disso por causa da estrutura religiosa que criaram. Quer ver? Vou dar um exemplo. Imagina uma igreja, só assim, não quero tocar em nenhum ponto polêmico, mas só a título de ilustração. Imagina uma igreja que proíba que os homens usem barba. Homem, crente, não pode ter barba. Aí um homem que se converte nessa comunidade, tem barba, e alguém diz para ele: você precisa tirar. Ele fala: mas eu conheço outros cristãos que têm barba e não tiram. Como é que a religião sai desse beco? Porque assim, se eu disser: mas tudo bem, lá é lá, aqui é aqui, então aqui está errado, porque se lá está tudo certo e aqui está tudo certo, então eu prefiro lá do que aqui, porque lá está tudo certo e eu posso ficar com a minha barba. Então a religião precisa dizer: com essa barba você vai para o inferno. Mas e o povo crente que tem barba? Vai tudo para o inferno. Você entendeu a lógica da religião? O sujeito não está fazendo isso por mal, mas é o único jeito dele defender os dogmas do seu ambiente. Porque o apóstolo Paulo dizia assim: e se alguém não pensa como eu, que o Espírito esclareça. Mas a religião não tem espaço para o Espírito. Então tem que ser assim: ou você é dos nossos ou vai para o inferno.
Jesus diz assim para os discípulos, para a multidão: eu não sou um rebelde, eu não sou um inimigo de vocês, eu sempre estive entre vocês, querendo ensinar vocês as lições do reino. O bom da gente ser igreja é que a gente se ajuda nesse processo. Nós não somos iguais, temos os nossos problemas, temos os nossos pecados. O pecado precisa ser enfrentado, precisa ser vencido, claro que precisa. Mas as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Quarto, para terminar. A quarta lição que esse texto nos ensina é a seguinte: religião e ódio se misturam porque ambos só são vencidos pela revelação do Evangelho. Veja só que interessante. Religião e ódio são a mesma coisa porque ambos precisam do mesmo tratamento. A doença é a mesma porque os sintomas são os mesmos e o remédio para curar é o mesmo. Você só cura essa prisão, religião, ódio, seja qual face está mais forte na sua vida, convertendo-se definitivamente à mensagem do Evangelho. Declaração de Jesus que fecha essa reflexão dele é: isso é para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Simples assim. Isso é o Evangelho, gente. É a notícia de que o Filho de Deus tinha que vir e dar a sua vida. Funciona assim. Vocês estão aí apavorados, eu já disse para vocês muitas vezes, importa que o Filho do Homem seja entregue às autoridades, seja torturado, morra numa cruz e ressuscite ao terceiro dia. Não está acontecendo nada que não tenha sido predito. Deus não está distraído e a história é descontrolada. O Evangelho é a boa notícia de que quando o homem não tinha mais nenhuma saída ou salvação, Jesus veio para dar ao homem a sua salvação. Evangelho significa que Deus perdoa os meus pecados em Cristo, sendo eu odiável como eu sempre fui. E os meus pecados foram depositados num abismo profundo, que Deus selou e de onde Ele não tira nunca mais nada para ver. Jesus não morreu apenas como blasfemo da religião judaica. Também não morreu apenas como rebelde contra o Império Romano. Jesus morreu, essa é a tese do Jürgen Moltmann no livro Deus Crucificado, como abandonado por Deus, a fim de que os abandonados da vida fossem resgatados no amor de Deus. O Jesus que na cruz diz: Deus meu, por que me desamparaste? Está naquela condição para que todos nós pudéssemos ser abraçados no abraço do amor de Deus. Naquela cruz, Deus o fez pecado por todos nós, a fim de que nós pudéssemos viver a vida de Deus. Eu e você fomos perdoados. Então não tem lugar para o ódio na nossa vida. Evangelho não dá lugar para o ódio, porque ele nasce da descoberta de que eu fui perdoado sendo odiável como eu sempre fui. Deus nos amou e deu seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo diz assim: talvez por um justo alguém se dispusesse a morrer, mas por ímpios só mesmo o Filho de Deus. Então o Evangelho me livra das amarras do ódio, porque ele é todo construído em cima da verdade do perdão. E me livra da religião, porque ele é todo construído em cima da revelação da graça de Deus. Porque aí a humanidade passou a vida inteira tentando construir Babel. Porque Babel é o símbolo da religião humana. O esforço humano na construção de um prédio que leve até Deus. Resultado disso: desentendimento, confusão de línguas, separação, inimizade, guerras. Como é que Deus resolve isso em Pentecoste? Ao invés de dizer para o homem: suba até aqui, ele diz: eu estou descendo aí, fique tranquilo. Eu vou habitar você. Eu vou morar com você. Você não chega aqui não, meu filho, mas eu vou chegar aí onde você está e vou morar dentro de você. E o resultado disso é: eu falo uma língua que você não entende, mas nessa hora você entende, porque Deus nos une no seu amor. Então, eu não sou Charlie. Eu não sou terroristas. Eu não sou ninguém, eu sou cristão. Porque o que me interessa nessa vida é deixar Cristo viver através de mim. E toda vez que eu digo, eu me solidarizo com alguém contra o que alguém fez, eu estou entrando na lógica do mundo. Vamos ver quem fica mais forte. Então agora são 7 milhões de revistas vendidas de uma publicação que estava falindo. E aí vem mais ódio pela frente. E é um ciclo vicioso. E nós, como cristãos, não tomamos partido. Nós intercedemos, clamamos e mostramos com a nossa vida que Deus ama tanto um como o outro e quer salvá-los. Que pena que aqueles cartunistas não conhecem o amor de Deus.
Que pena que aqueles terroristas não conhecem o amor de Deus. Que bom que eu e você conhecemos. Que bom que eu e você podemos pregar para eles. Vai ser fácil? Não, não vai. Mas nós temos um que já venceu essa batalha na cruz. E nele, nós somos mais que vencedores. Você pode aplaudir o Senhor sobre isso? Nós somos mais que vencedores. Feche seus olhos. Vamos orar um pouquinho. Vamos orar. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua Palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida. E que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.